Boa noite. Gente, hoje nós vamos alongar mais aqui a nossa palestra, viu? Tivemos problema técnico, nós vamos ter mais ou menos umas 10 horas hoje. Agradeço a vocês aí, né, por estar aí torcendo para dar tudo certo, né? Tentamos o plano A, B, chegou no C, mas acho que agora vai. Tá? Então, muito obrigado aí, né, pela paciência. Uma boa noite a todos. Né, que Jesus, nosso mestre amado, se faça presente aí no coração de cada um. Tá, que possamos ter aqui realmente um grande aprendizado. Temos o tema hoje, relacionamento conjugal. Quem vai trazer para nós o estudo é Rosana. Né, Rosana está vindo lá da Fraternidade Glacos. É um prazer recebê-la aqui hoje. Te peço desculpa, Rosana, pelo transtorno aí, mas vai dar tudo certo, viu? Bom, peço então, quem estiver com o celular, para desligar ou colocar no modo silencioso. Então vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso estudo, né? Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai de amor de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado, ao nosso companheiro, mentor da casa, Miramês e toda a sua equipe, por estarmos aqui hoje em busca do aprendizado, do nosso crescimento espiritual. Que sua paz, Jesus, esteja andando sempre conosco, esse amigo presente em todos os momentos da nossa vida. Que possamos ter a paz, o equilíbrio, para entender o estudo dessa noite, para entender a mensagem de Jesus através do seu Evangelho, sob a luz da doutrina espírita. Que assim seja. Então convido a Rosana a fazer o estudo por nós. Obrigado. Boa noite a todos. Muita paz, muita alegria no coração de cada um. Eu sempre inicio os meus estudos com duas pontuações. A primeira é que as sementes lançadas, elas caem em duas terras. A primeira terra, a do nosso intelecto. Todos aqui vão receber essa semente. Porém, todavia, necessário se faz que a terra boa do coração receba também, que é o sentir, como diz Emmanuel no livro Consolador. É preciso do sentimento e da sabedoria para que a gente possa evoluir. Então não adianta a gente só escutar e não sentir. Necessário se faz sentir o que é passado, o que é trazido para aquela terra boa, como Jesus nos diz na parábola do semeador. Então, eu quero agradecer muito a alegria que estou sentindo de estar aqui nesta casa, porque eu brinco que eu sou fã número 1 do Miramês, esse irmão querido, amado, que desde muito nova eu comecei na doutrina e o primeiro livro que eu li foi Horizontes da Mente, pelo processo que eu vivia, e convido a todos a ler. Então, queridos, hoje a gente tem um propósito muito importante de começar a entender um pouco os relacionamentos, em especial o relacionamento conjugal. Para que todo relacionamento, para que a nossa vida melhore, é preciso atentar para a construção íntima. Jesus, andando ali em direção a Galileia, passa num povoado e próximo estava 10 leprosos. E gritaram a Jesus para serem curados. Aí Jesus os cura, mandando eles se apresentarem aos sacerdotes. Mas interessante nessa cura é que a gente vai perceber que daqueles 10, um veio ao encontro de Jesus
para agradecer. Os outros 9, segundo alguns historiadores, alguns palestrantes, diz que foram para sua casa de campo, brigar com o vizinho, mostrar que estava curado, mas um não. Com aquela dificuldade toda que viveu, com aquela problemática toda da doença, trouxe para ele a renovação, a construção íntima, que eu disse agora há pouco. Porque ele reconhece e volta para agradecer Jesus. Então ele encontrou dentro dele aquele alicerce de construção. Então, para qualquer relacionamento que seja, nos é necessário a construção íntima. Porque, queridos irmãos, a todo momento, a cada dia, nós estamos jogando no plano do Espírito um tijolo da nossa casa, que vamos morar. Que fizestes, disse o Mestre, do talento que eu te dei? O Senhor chega e pergunta: que fizeste do talento? Então, a gente percebe que é preciso angariar no nosso templo íntimo construções. Construções essas que vai fazer com que eu estabeleça um perímetro de atitudes e reações, ações construídas no bem. Senão, o que vai acontecer? Vai desmoronar. A tempestade vem, não é assim? Construir sua casa na rocha e não na areia, porque chega a tempestade e leva esta casa. Que casa é essa? É a nossa construção íntima, a nossa construção mental, moral, espiritual. Então, para os relacionamentos, para a vida, tem que se preocupar para a nossa evolução, a construção interior. Nós vamos ver aqui durante o estudo. Então, esse é o convite. Como está a sua, a minha, a nossa construção para o caminhar da sua vida a partir de agora? Porque o vinde a mim já foi feito há mais de 2000 anos. E nós estamos ainda aqui claudicantes no Evangelho do nosso Senhor, precisando firmar essa pedra angular em nossa casa íntima, para que o vento não derrube a tempestade, as dificuldades de relacionar, as dificuldades diárias. Porque pode até abalar, mas se temos essa pedra angular, Jesus, a gente sustenta como o bambu, não é mesmo? Que enverga, mas não quebra. Então, iniciamos o estudo com uma fala de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, olha aí, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a gente vê que o caminho foi traçado. E a gente escolheu traçar esse caminho, viver esse caminho. Então é preciso
construir um legado da tua alma, da minha, da nossa, para o plano maior. Onde vais morar no plano maior? Que construístes, meu filho? Que fizeste do meu talento? É uma pergunta muito íntima de cada um de nós, para que a gente possa pensar. Narra o evangelista João que uma das primeiras manifestações públicas de Jesus ocorreu nas bodas de Caná. Olha que interessante. Onde estava presente a sua mãe. Consagrava assim o mestre o valor e a importância do casamento e da constituição da família. Olha quantos séculos, queridos irmãos. Que convite para a evolução, para a transformação no cadinho familiar, no cadinho a 2, a 3, no cadinho de purificação chamada família. E é interessante que muitos não percebem, e eu chamo assim das pegadinhas do Evangelho. Nesta passagem belíssima de Jesus, tem o mandamento de Maria, nossa mãe. Porque o vinho acaba. Antigamente, nas festas de casamento, eles serviam os melhores vinhos. Aí, quando as pessoas já tinham ingerido e consumido muito esses vinhos, eles vinham com aquela qualidade de vinho mais abaixo. Mas os noivos, eles não atentaram com a quantidade de vinho, a quantidade de pessoas. O que acontece? O vinho acaba, que nós já conhecemos a passagem. Aí entra o mandamento de Maria, que nós precisamos sair do intelecto para sentir a profundidade desse ensinamento. A mãe de Jesus diz aos servos, aos serventes que serviam ali às bodas. Olha aqui, Maria diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Ninguém atenta a isso. Passa ali a leitura, o intelecto. Onde está aí a percepção? Há mais de 2000 anos que a Mãe Santíssima nos convida a fazer tudo o que Ele vos disser. E o que Ele nos disse? O seu Evangelho de luz e de amor. Esse é o significado íntimo. E os serventes fizeram ali o que ele pediu, trouxe as águas e ele assim transformou em vinho. E muitos se assustaram. Olha aí outra pegadinha. Que eles falaram: nossa, mas normalmente eles servem o pior vinho no final da festa. E hoje eles estão servindo o melhor. E é assim nos relacionamentos. Quando entra o Cristo, quando entra o perdão, quando entra o amor, a compreensão, a resignação, é o melhor vinho. Fazei tudo o que Ele vos disser. Como serventes, aprendizes, com
conhecendo agora essa possibilidade imensa de transformação dos corações representada aí nessa transformação do vinho. Nós conhecemos essa transformação, porque Ele, o Mestre, nos transformou. Então aí entra aquele vinho saboroso que precisamos beber, para que os convidados, a multidão interna, os convidados como aquilo que nós já vivemos, já caminhamos, possa receber. E, logicamente, aqueles que convivem conosco. Então, a Joana de Ângeles, numa obra intitulada Jesus e o Evangelho, ela diz assim: todo o ministério de Jesus é caracterizado pela austeridade e energia de postulados, demonstrando que, ao se tomar da charrua, não se deve olhar para trás. O que podemos falar sobre isso? Ao se tomar uma decisão de trabalho com Cristo, de trabalho de renovação, de trabalho de mudança de alma, de vida, é preciso seguir, procurar o conhecimento. A verdade, não é assim? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha a importância disso. Mas às vezes a gente está num relacionamento e a gente fala assim: nossa, quando eu era solteiro, ou nossa, aquela pessoa assado. Cuidado, a vida é agora. A massa do bolo está pronta. Precisa colocar aí o fermento, os ovos, o leite, para que esse bolo possa ir ao forno da convivência e aí transformar nesse lindo bolo de amor, de compreensão. Então é seguir, fazer o melhor com o que eu tenho hoje para trabalhar. Se está pouco, Senhor, não dou conta sozinha, não dou conta sozinho. Ajuda-me. Não suporto tanta dor, indignação, falta de perdão. Entende? É preciso olhar para dentro e dentro desse altar arregimentar forças. Mas precisa alimentar esse altar íntimo que existe dentro de cada um de nós. E Joana continua assim: as decisões apresentadas são firmes e honestas, exigindo o esforço que, mesmo em si, convertendo em sacrifício, que muitas vezes é isso que nós fazemos, signifique entrega total em regime de consciência lúcida, sem margem a futuros titubeios, sem vacilar, sem titubear. É preciso ungir dentro de si essa força, buscando estudar, buscando a melhoria das atitudes em cada ato, em cada pensamento, porque tem que ter consciência do que estamos praticando e fazendo. Por que é importante isso, queridos irmãos? Porque a base estrutural é o amor. É o caminho, a verdade e a vida, disse o Mestre.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é preciso escolher. A base estrutural de todo convite é o amor, que dimana de Deus e se encontra íncito. Aonde? Em nós. Criaturas humanas, que por sua vez nós devemos consciente desse significado, dessa valia, porque senão ao chegarmos no plano maior, vamos sofrer, chorar. Por que não me esforcei mais? Por que não segurei mais na mão da esperança, na mão da confiança em Deus, na mão desse amor chamado Jesus? Por quê? Se hoje nos é dado tanto para que a gente possa conhecer, trabalhar, viver e sentir, constituindo a regra de vida. O que te rege hoje? O que me rege? O que nos rege o caminho hoje? Porque esse amor precisa reger em todos os momentos. Ah, Rosana, mas ninguém aqui é perfeito. Sim, mas aí há um processo. Consciência, existe esse amor. Então eu preciso transformar em mim aqueles focos doentes que trazemos no nosso planejamento reencarnatório no esforço do bem. Como? Ah, hoje eu queria gritar tanto com aquela pessoa, mas eu busquei me calar, para que esse ponto ainda doente em mim, que veio para ser trabalhado nessa oportunidade reencarnatória bendita, começar a se curar. Hoje eu já não grito com ela, com ele mais. Eu consigo buscar o mestre no pensamento, ou olhar para uma planta, para o cabelo dele, para os olhos dela, o que tiver de belo, e eu transformo esse belo maior em mim do que a raiva, o ódio, o rancor, a falta de perdão, de compreensão. Então percebe que é alimento que nós estamos alimentando todos os dias e às vezes nem percebemos. Por exemplo, eu estou falando aqui agora e o ar é a transmissão da minha voz, do som. O ar leva. Mas nós esquecemos que estamos todos envoltos no fluido cósmico universal. A matéria divina, a matéria de Deus, e que é transformadora, criadora. É ela que movimenta o pensamento. O pensamento é criador, porque nós estamos cercados de fluido cósmico. Então, se eu, na minha dificuldade de relacionamento, emito um pensamento ruim, aquilo é plasmado se eu intensificar. Então, quando ele surge, é preciso trabalhar o alimento que chegou. Ninguém quer comer um alimento estragado. E o espírito quer? Não. Nós não queremos alimentar um alimento para a alma. É preciso trabalhar. Como? Buscar substituir esse pensamento por algo belo e bom com outra energia.
Porque vamos ver o filósofo Descartes dizer assim: penso, logo existo. Então, se recebemos esse alimento no pensamento e ele incomoda, é um pensamento ruim, então é preciso sair dele, acolhê-lo e transformá-lo, transmutá-lo em algo de bom e de belo, para assim poder lançar, contribuir no universo o belo e o bom, porque nós vivemos sobre sintonias e estamos conectando a todo momento, igual uma rádio. Se eu estou nervosa, com muita raiva, eu vou sintonizar com essas forças que estão aí no fluido cósmico. Se eu estou bem, se eu procuro orar por não estar bem, eu vou escolher estar com a força que melhor me convém. Pensemos o que estamos alimentando espiritualmente. Procurar uma boa leitura para a transformação dessa situação. Então, constituindo a regra de vida de Joana em todos os momentos, de tal forma, impregnando-se da certeza da sobrevivência da alma e da justiça de Deus. Ou seja, não podemos plantar, jogar sementes de tomate e vamos esperar colher lindos pés de laranja. Isso não existe. Estamos plantando todos os dias da nossa vida, ou melhor, todos os instantes, seja num pensamento criador, seja numa atitude de cada um. Que nada se lhe pudesse opor, continua Joana, constituindo-se obstáculo e conquista do objetivo almejado. Então a gente vai lutar para que essa conquista se forme aqui dentro de cada um de nós. A claridade que se esparze do Evangelho, da Boa Nova, é libertadora, facultando ao ser o autoencontro consigo mesmo. Se conheça, para que o autoburilamento, a superação do ego, para a plena vitória do Espírito. Então não podemos reclamar. A gente está construindo a nossa casa mental, que é onde vamos morar. Pensemos nisso a cada dia. A lei de amor origina-se em Deus, é natural, encontra-se em toda parte, como expressão de ordem e de valor, nunca se inclinando em favor de determinada pessoa ou grupo social específico, pairando soberana acima de todas as injunções humanas. Quem se deve então entender por lei natural? Gente, olha a sabedoria da espiritualidade amiga. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Agora, olha aqui as pegadinhas que eu falo que a gente precisa perceber. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta.
Então sabemos que tivemos o convite, o vinde a mim, há mais de 2000 anos. Tivemos o mapa para caminharmos, chamado Evangelho. Quando afastamos, sofremos. Por isso é preciso saber escolher, para que a gente possa tecer o nosso livre-arbítrio com a melhor escolha. Amar o próximo como a si mesmo, disse o Mestre. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Agir sempre como que a gente quisesse que agisse conosco. Porque resume aí todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, no capítulo 11. Não podemos encontrar guia mais seguro. Se eu respondesse assim para ele, alguém ou ele fazendo isso comigo, eu vou ficar feliz? Ah, mas ele está gritando ou ela está gritando. Pense, é sua construção. Somos espelhos. E tinha uma psicóloga que falava assim comigo: bateu, doeu, toma que é seu. Olha que interessante. Os fulcros doentes, os reflexos, o espelho. Se olha para uma criatura, aquilo te incomoda, tem algo doente em ti, em mim, em nós, que precisa ser trabalhado, que precisa ser perdoado, limpo, para que a gente possa, no nosso corpo perispiritual, ficar mais leve. André Luiz, no livro Os Mensageiros, e o Alexandre vão falar para a gente, muitas das vezes, a gente não consegue nem olhar para uma pessoa. Aí André Luiz, nas minhas palavras, fala assim: comece com um bom dia, bom dia. Aí daqui a pouco você está assim, bom dia, bom dia. E você vai persistindo no entendimento daquele sentimento e trabalhando aquilo no amor de Jesus, que aí vai ser curado esse fulcro doente. Porque quando nós carregamos uma dor, uma falta de perdão, Manuel Filomeno de Miranda chama isso de grilhões partidos, que vem com o mesmo livro, mesmo nome do livro, Grilhões Partido, de Divaldo Manuel Filomeno de Miranda. O que é esses grilhões? É aquelas bolas de ferro que os escravos, os prisioneiros usavam. Então a gente não percebe, mas está aí em nós aquela falta de perdão, aquele grilhão enorme, dependendo do caso. Ah, mas se eu perdoar, Rosana, ele vai ficar livre. Lei do engano. Quem fere a lei precisa cumprir com a lei. Mas nós, quando perdoamos, nos libertamos, deixando a Deus e a sua justiça a resolução daquela criatura. E se formos nós, trabalho, auto-perdão. Auto-perdão é o primeiro passo. Então, devemos fazer sempre que a gente conseguir ao outro o que a gente gostaria de receber. Não conseguiu? Não desespere. Respira. Ora e diz: Senhor, preciso tentar de novo. E não desista de si. Não desista da morada espiritual que você almeja para você, para mim,
cada um de nós. As horas eu não tenho aqui. Ah, tá aqui. Desculpa. Posso ir até 9? Até 9h10. 9h10? Tá bom. Desculpa, viu, meus irmãos? É porque a gente tem que vigiar o tempo. Então, a doutrina espírita ressalta, se a gente pegar ali o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ressalta ali outras obras que a gente vai ver ali, as obras subsidiárias, igual, por exemplo, do nosso amado mentor dessa casa, tem ali o Amor a Dois, no Horizontes da Vida. A gente vai pegar ali Laços de Amor do Emmanuel e tantas outras obras que a gente vai encontrar sobre relacionamentos. A doutrina espírita ressalta o valor e a necessidade para o próprio desenvolvimento do ser humano, não só em seu aspecto material, como também no espiritual, o encontro do homem e da mulher no casamento. É o que nós estamos estudando juntos hoje. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, na parte 3ª das leis morais, pergunta assim Kardec à espiritualidade: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso, diz a espiritualidade, na marcha da humanidade. Olha aqui, um progresso, porque há aí uma nova construção, um novo trabalho a se realizar. Segunda pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Que efeito teria? Olha a espiritualidade. Seria uma regressão à vida dos animais. Então, nós já demos um salto muito grande. E já percebemos a responsabilidade do sim, do não. O estado de natureza, continua a espiritualidade, é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. E se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Aí ele vai falar, né, que cada país tem suas regras e normas, né, para o casamento. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão a exemplo de uniões constantes. E a última pergunta que eu coloquei do Livro dos Espíritos é: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É só humano ou é espiritual também? É para todo o sempre? É uma lei humana, muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Só aquelas construídas no amor. Por isso existe ali a união de dois casais que não firmaram compromissos humanos, das leis humanas, papel e coisa e tal, mas a lei do amor deles é tão maior do que aquele casal consagrado na igreja,
não menosprezando, eu só estou exemplificando que não é o modo, não é o que você faz, é como você faz. Porque a base, a gente viu no início, é o quê? É o amor. Porque é esse amor, primeiro, a Jesus, que vai sustentar o amor nosso aqui. Com aquele marido difícil, com aquela esposa difícil, com aquela família menos fácil. Porque nós não estamos ali por acaso, é presente. Tem gente que ri quando eu falo isso, tamanha dificuldade que existe na família. Mas é o presente, porque esse presente, ele se chama trabalho, reconstrução de caminhos, de perdão. E aquele, saibam, mais problemático, é o que mais, talvez nós ou algum da família feriu, e nós temos responsabilidade. E o Cristo vai mais além e diz: aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e segue-me. Ou seja, pegue cruz, gente, não no sentido de temor, de horror, mas cruz no sentido de compromisso. É nessa família que eu nasci. O que eu posso doar de melhor? Entende? E Emmanuel vem também afirmar, consagrar, porque a gente traz uma obra kardeciana, ou seja, do Pentateuco, o Livro dos Espíritos, e existem as obras subsidiárias. O Consolador, pergunta 188. Como devem proceder aos cônjuges para bem cumprir seus deveres? Emmanuel responde: o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. E eu falaria assim, para aqueles que se esforçam, para aqueles que sabem trabalhar e construir o amor em si e no outro. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre melhores defesas. O culto do Evangelho no lar, importantíssimo, né? Para que a gente possa manter essa vibração de amor e caridade. A prece na hora de uma discussão, de dificuldade, de sentimentos contrários àquela pessoa que não estava em mim, mas de repente começa. Olha o alimento estragado chegando. Preciso movimentar do meu altar recursos baseado nesse amor, para que eu transforme o meu dia, a minha hora, o meu momento, o meu relacionamento. No lar, muitas vezes, continua Emmanuel, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus.
tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Então, queridos irmãos, o sacrifício, a gente percebe, dos relacionamentos é íntimo de cada um. E cada um dará de si o que consegue, o que construiu. Olha aí novamente a lembrança daquela construção do início do estudo. E passando já, para o final dos nossos slides do estudo, a gente também trouxe do livro de Joana, O Despertar do Espírito, a seguinte fala, lá no capítulo 7, relacionamentos conjugais. E ela traz um alerta muito assim delicado para a gente pensar, e ela diz assim: os relacionamentos de qualquer natureza dependem sempre, lembra de novo da consciência que a gente viu lá no início do estudo? Olha aqui. Os relacionamentos de qualquer natureza dependem sempre do nível de consciência daqueles que estão ali envolvidos. Havendo maturidade psicológica e compreensão de respeito pelo outro, você tem conhecimento, sabe que precisa construir uma nova etapa de vida na sua intimidade, facilmente, ela diz, se aprofundam os sentimentos, mantendo-se admirável comunhão de interesses e afinidades, que mais se intensificam à medida que as circunstâncias permitem o entrosamento dessa convivência. O trabalho é diário, todos os dias. E ela continua: quando se trata de um relacionamento que envolve a comunhão sexual e os interesses se mesclam com os desejos de posse, de prazer hedonista. O que é esse prazer hedonista? É aquele prazer de que eu só vou ser feliz se eu ter isso, se eu conquistar isso. Tem que ser agora. Eu quero isso. Prazer da matéria. Prazer daquela paixão que tem que ser do meu jeito. Eu quero prazer agora. De prazer hedonista, a convivência tenta desmistificar. Então, se não há uma maturidade psicológica de entendimento, de sacrifício, de poder calar quando você quer gritar, se não há uma maturidade psicológica de buscar uma oração no pensamento para que aquilo transformar, procurar entender o companheiro, a companheira, naquele momento, vamos colocar assim, desequilibrado. Não, eu quero que ela seja do meu jeito, ou que ele seja da minha forma. Eu quero agora sentir que tudo está bem. Cuidado. É trabalho. Meu pai trabalha até hoje, disse o mestre, quando ele é questionado de curar ao sábado. E eu trabalho também. Dizendo assim, o trabalho de Deus, do meu Pai, e nós podemos dizer hoje, o trabalho de Jesus é a todo momento, para construirmos essa energia salutar em nós, para saber lidar com o oposto. Então desmistifica aquela convivência familiar, aquelas atitudes que a gente acha que é sonho, que é o príncipe encantado.
Cuidemos disso. Aí tende a desmistificar o encantamento inicial, dando lugar a futuros desinteresses, ressentimentos, não raro ódios. Eu odeio ele, eu odeio ela. E desejo de vingança, o que é sempre muito lamentável. Há sempre aquela expressão: ele fez isso comigo, vou fazer dobrado. Ah, mãe, ela fez isso comigo, eu vou também pagar na mesma moeda. A lei de talião não existe mais. Hoje estamos na lei de amor, de perdão, de libertação. Porque a construção é individual. Que fizeste vós do talento que eu te dei? Ah, mas ele fez assim, ela fez assado. Que te importa ele, disse o mestre a Pedro, quando ele fala: Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas? E na terceira vez, Pedro olha assim assustado. Sim, sabes que eu te amo. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. E Pedro olha para João, o discípulo amado. E ele? E Jesus vira: quem importa ele, segue-me tu. Então, quem importa o outro no sentido de estar prejudicando, entre aspas, a sua mente, está fazendo e tendo atitudes fora do conceito cristão, é você que é cristão, que precisa tomar atitude em Cristo, porque ninguém muda ninguém. Há o livre-arbítrio que a gente escolhe processar todos os dias, todos os minutos. E se ele naquele momento que você ama, ela naquele momento que você ama, seja esposa, marido, filho, filha, pai e mãe, você, eu, nós precisamos buscar o mestre. A energia para que essa energia possa imantar aquele momento, porque eu escolhi construir, nós, vocês, escolheu construir a partir de agora, diferente. Pensemos nisso, porque a construção, lembra, é individual. Ninguém salva ninguém. Ninguém. Nós trabalhamos para esse salvamento. E tem gente que fala assim, no Evangelho está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. E tem pessoas que acham que vai ser salvo no final dos tempos da vida. Cuidado. A salvação é agora. É na minha fala aqui para vocês, com que energia que eu estou passando, com que verdade íntima minha. A salvação é aquele momento que você, eu, nós vamos sair daqui e aquele motorista descontrolado nos xinga. E a gente para, respira, deixa acalmar aquela raiva, porque mexeu em algum fulcro estagnado ainda em mim, que trabalhei. E a gente procura lembrar que a gente já aprendeu que precisa calar e perdoar. Mestre, quantas vezes preciso perdoar o meu irmão? Nas primeiras pregações de Jesus em Nazaré, os apóstolos ficaram todos chateados, porque ninguém os ouvia. E Pedro, boa nova, a gente vai encontrar essa fala de Jesus com Pedro no capítulo intitulado Perdão. Quantas vezes, Senhor? Porque Jesus, quando Pedro reclama daquele povo que estava ali cuspindo neles, fazendo arruaça, Jesus fala para ele do perdão.
E Pedro vai: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, Senhor? Não, Pedro, até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, a todo momento. Porque senão nós guardamos lixo. Eu não consigo engolir aquilo que eu escutei. Cubo de nós. Peça ajuda. Senhor, limpai de mim essa energia que eu captei no meu fulcro doente. Na minha mente, nesse dia, preocupada e abalada por circunstâncias. Respira, trabalha, constrói. Guarde isso. Respira, trabalha, constrói a nossa morada diariamente. E eu preciso correr, que o meu tempo está acabando. É natural, diz Joana, que o céu de qualquer relacionamento nem sempre seja tranquilo. É natural. Nós estamos no planeta de prova e expiações. E temos reajustes com a lei, que ferimos em cada um que convivemos. Nem sempre é tranquilo. Particularmente quando são parceiros que comungam mais profundamente as expressões do amor, trabalhando em favor da família, mantendo a estrutura do lar, o equilíbrio dos filhos e de outros familiares. Não obstante, as nuvens das incompreensões logo são aclaradas pelo sol da razão, que chega através dos diálogos saudáveis, facultando o entendimento daquilo que permaneceu obscuro. Um convite nesse momento, você está alterado, alterada? Temos condições de prosseguir. Vamos então conversar mais tarde? Outro momento. Olha que interessante, não é? Assim, para que o relacionamento dessa natureza seja saudável, dependerá de ambas as partes, crescendo sempre na busca do melhor entendimento, mantendo suas próprias raízes, sem somente porque deseja o outro, o que constitui uma ilusão, já que ninguém pode viver de outra que somente quer ser agradado. Olha que interessante. Quer ser agradado, tem que ser do meu jeito. Sem o interesse de brindar o equivalente ao que recebe. Então é um dar e receber, um ir e vir. E finalizando, num relacionamento feliz não há manipulação, nem mistificação, mas autenticidade, sem agressividade, e verdade sem rudeza. Avançando na direção da meta de repartir alegrias e compartilhar júbilos. Os relacionamentos, conjugais ou não, serão sempre saudáveis. Que precisamos para vencer na luta doméstica? Unge-te de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Olha que oportunidade de crescimento. Fácil, eu sei, é falar aqui. Mas o trabalho é o melhor do espírito, da conquista da alma. E aí eu finalizo, a exposição assim. Para cada um de nós silenciar
para ouvir a Deus, sempre. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Cuide dele. Alimenta esse templo, tira a poeira, as ervas daninhas, aqueça ele com a prece, com a oração, com o silêncio com Deus, porque ele mesmo disse: entrai no quarto, e o Pai que está no oculto te ouvirá. Que quarto é esse? O nosso templo íntimo. E tudo que fizerdes, seja na palavra, no relacionamento, eu completo aqui por mim, qualquer que seja, seja na ação, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus, diz Paulo, dando por ele graças a Deus Pai. O homem bom, continua Lucas no capítulo 6. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, que esse altar esteja recheado de novas propostas a partir de hoje, de zelo, de cuidado, de lustre, em cada coração aqui presente, nos dois planos da vida. Muita paz, muita alegria e lembremos, seguramos sempre na mão da esperança e da confiança em Deus. Muito obrigada, viu? Agradecemos a Rosana, pela condição dos estudos da noite. Espero que todos possam ter absorvido bem tudo que foi dito, porque o relacionamento conjugal é uma situação muitas vezes delicada, que nós precisamos exercer a paciência, a compreensão, saber perdoar, saber relevar, pensar não 3 vezes, mas 10 vezes antes de falar, para não falar besteira, e pedindo sempre a Deus que nos inspire, nos ilumine, para que a gente mantenha um bom relacionamento dentro de nosso lar. Porque é dentro do lar que a gente forma a sociedade. Se nós temos desavenças dentro do lar, nós vamos ter desavenças em todo lugar. Então, que a gente possa estar com o coração aberto para compreender, para saber amar e perdoar. Bom, nós vamos fazer a nossa prece final, e aqueles que sentirem necessidade de tomar um passe podem se organizar logo após aqui à direita para tomar o passe tranquilamente, sem correria. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir ao Divino Mestre que nos alimente com sua força, com seu amor, nos fortaleça a cada dia, para que possamos conduzir a nossa vida de forma reta, tranquila e serena, buscando sempre a paz em todo local que sejamos, buscando o amor, a compreensão, para que haja menos atritos em toda a sociedade, que nós possamos ser luz na escuridão, buscando sempre iluminar nosso caminho e o caminho daqueles que nos rodeiam. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos.